Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre tristeza, né? Tristeza, por que a gente vai falar sobre isso? Eu tenho recebido muitos textos sobre isso, história de pessoas e o que estão passando aí nesse momento, agora no mundo, né? Pandemia e tudo mais, mas não só isso. E também isso está aparecendo muito para mim nos atendimentos, na clínica, sim. E então eu achei que era bom falar. É um assunto extenso, bem extenso. Na verdade, eu já falei sobre tristeza aqui no canal algumas vezes. Eu vou botar aí embaixo todos os vídeos, tentar botar todos os vídeos que eu usei para falar sobre tristeza. E hoje a gente vai falar de novo sobre isso. Hoje eu vou tentar fazer um caminho assim que é primeiro entender a razão de ser, por que a tristeza existe evolutivamente, né, na nossa espécie e tal. Qual a função dela, porque ela tem uma função. Então, tentar entender isso primeiro, e aí depois falar da tristeza de um ponto de vista psicanalítico, que eu já falei bastante aqui no canal, mas falar mais hoje um pouco, para conectar a esse campo evolutivo que eu vou abrir assim, darwinista, assim. Aí depois eu vou chegar no nosso momento social específico, histórico, assim, que a gente está vivendo, qual o papel que a tristeza ocupa, ou não ocupa, ou deveria ocupar e não ocupa, nesse nosso momento. Por que a gente está tão triste? Pode ser óbvio para algumas pessoas, para outras não é. E por que a gente está tão triste agora? E como é que a gente pode usar esse entendimento da tristeza para talvez fazer ela pertencer à nossa vida de um jeito mais saudável, com menos incômodo com esse fenômeno que acontece na gente, tá? Então vamos lá, vamos com calma, trabalho longo. Vamos lá, senta aí, pega um café, uma água, o que você quiser. E aí, ou deita, enfim. E aí a gente vai indo e tentando chegar a lugares de clarear coisas, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou usar aqui nesse vídeo uma perspectiva que eu tenho usado nos últimos vídeos. Na verdade, no ano passado, no Dose Diária, eu já usava, no final do Dose Diária, no segundo semestre, eu já usava essa perspectiva que é da neurociência afetiva. Nos últimos, eu vou falar um pouco aqui meio por alto, bem rapidamente disso, para entrar no campo da tristeza, né? Mas para entrar no campo da tristeza, no sentido evolutivo, eu tenho que falar um pouco disso. E aí eu vou só lembrar que isso está melhor explicado em outros 2 vídeos que eu fiz, que são o Por que eu me apaixono por quem não gosta de mim, esse aqui primeiro, então eu explico melhor lá esses campos da neurociência afetiva, e está lá explicado, especialmente baseado num cara que chama Jaak Panksepp, que é um neurocientista que já morreu, morreu faz pouco tempo, mas já morreu. Então esse é o primeiro vídeo, e o outro é o Minhas Histórias de Amor São Sempre Iguais, que é o vídeo da semana passada, que eu também passo um pouco por isso. Eu estou usando esses sistemas da neurociência afetiva para dar conta de explicar algumas coisas, como várias vezes eu uso a psicanálise também, hoje a gente também vai falar da psicanálise, mas então esses sistemas, só para relembrar aqui, são espécies de base afetiva na qual todos nós existimos. São coisas na nossa cabeça que tem, sei lá, 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, alguns quase 500 milhões de anos. Então, aqui embaixo do nosso córtex, tem o nosso córtex aqui, que é o que organiza todo o nosso pensamento, é onde a gente vive, basicamente, no sentido de pensamento, o córtex, né? O córtex, quando a gente nasce, ele está em branco, sim, ele está aberto para as experiências do mundo, culturais, relacionais, mas lá embaixo tem essa base no tronco cerebral ou no mesencéfalo, assim subindo, né? Uma basezinha que está ali, que determina alguns afetos na gente, nos primatas e nos mamíferos todos. Esses sistemas de afetos são idênticos ou quase idênticos em todas essas espécies. Isso é muito, muito interessante. Isso, de novo, não determina a sua vida, muito pelo contrário, isso é uma base de afeto na qual você vai construir os seus sentidos de existência. Mas eu acho que não vale a pena a gente negar que a gente é corpo, né? Nesse sentido, e que a gente foi uma discussão muito longa assim, dos campos das ciências humanas, ou da galera, os geneticistas, biologistas e tal, e os
a galera do É Tudo Cultural, eu acho que a gente consegue fazer usando esses sistemas, uma partida mais interessante de colaborar esses saberes. E para mim é importante, inclusive, para parar de desconstruir tudo, que é uma tendência que eu tenho, vindo da filosofia e tal, de fazer desconstruções infinitas. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, como eu vou dizer sempre, não é tão simples assim. Então, para mim, esses sistemas, eles dão uma base para que eu possa, inclusive, ter debates com eles, assim, né? Entender, mas será que faz sentido? Esses sistemas, para quem é da psicanálise, estariam colocados no lugar da teoria pulsional, das pulsões do Freud. O Freud vai lá, então, falar, dependendo do momento da teorização dele, de pulsões da libido, pulsão de vida, pulsão de morte, e esses sistemas estariam nesse lugar aí, desse limite entre o psíquico e o orgânico, né? O biológico, enfim. Vou listar rapidamente os sistemas, só para a gente lembrar, para a gente entrar no sistema que é o que dá origem à nossa experiência de tristeza, beleza? Vamos lá. Os sistemas, então, são, talvez o mais importante dele, que é o seeking, que é o buscar, que estaria ligado à teoria da libido para o Freud, assim, essa vontade esse apetite pelo mundo, essa coisa de querer descobrir, esse entusiasmo, né? Buscar, aí logo na sequência a gente pode pensar no fear, que é o medo de uma ameaça, né? Fear, tudo isso em inglês porque não tem tradução, né? Isso aparece no texto do Panksepp que se chama Affective Neuroscience, de 98. Vou botar aí na descrição, mas é um texto que só tem em inglês e é caro pra caramba, mas enfim, dá para achar na internet as coisas também. Mas enfim, Affective Neuroscience. Então vamos lá, seeking, fear, aí depois a gente tem lust, que é a excitação sexual, rage, que é a raiva, uma raiva total, né? Enfim, rage. Depois a gente tem o panic/grief, panic-grief, que é o pânico/luto, né? Que são esse sistema que vai dar origem à tristeza, que a gente vai falar hoje. É um sistema que tem uma dupla função, assim, ou ele tem um duplo fenômeno de manifestação, melhor dizendo. Depois a gente tem o care, que é o sistema afetivo de cuidado, que vai construir a vontade das figuras parentais de cuidarem das crianças. E depois a gente tem o play, que é o brincar, que aí é um campo do aprendizado, né? A importância do brincar, e é impressionante, é muito legal descobrir a importância do brincar, que vai desembocar nas artes, no trabalho, tudo que a gente está sentindo tanta falta hoje, por exemplo. Bom, mas hoje então a gente vai falar do sistema do panic grief, né? Pânico, luto. É o mesmo sistema, então ele tem duas etapas da manifestação dele. Ele está presente, então, como eu disse, em todos os primatas, todos os mamíferos. Todos os mamíferos passam pela experiência do pânico quando são separados da figura materna ou da figura que cuida deles, né? Pode não ser a mãe, mas enfim, a figura que cuida. Estou usando aqui, especialmente como referência, um capítulo 9 desse livro do Panksepp, que se chama, esse é um outro livro de 2012, que é um livro mais acessível um pouco para quem se interessar, acessível no sentido de que ele é escrito de uma maneira mais para todo mundo entender. É um livro de 2012, dele e da Lucy Bevan, que, enfim, é uma outra pesquisadora muito interessante. Nesse capítulo aqui que se chama Born to Cry. Agora, ele não tem tradução para o português, mas, enfim, Born to Cry é nascido para chorar. E aí o subtítulo do capítulo é The Panic Grief System and the Genesis of Life-Sustaining Social Bonds. O sistema do pânico-luto e a gênese, né, a origem, gênese dos laços sociais que sustentam a vida. Então ele vai argumentar aqui, para explicar para vocês rapidamente como é que funciona o troço, ele vai argumentar que a tristeza tem uma função evolutiva muito importante. Isso é que a gente esquece, por isso que eu estou dizendo tudo isso, porque vai fazer diferença, eu acho. A tristeza, ela cumpre um papel na sua vida pessoal, e ela cumpre um papel na existência da nossa espécie e de todas as espécies, né? Por quê? A tristeza é uma derivação, vamos pensar no pânico, né? Esse pânico da separação, a ansiedade, esse desamparo que o Freud fala lá fala aí no Inibição, Sintoma e Angústia, tão bem assim, que é um texto muito legal dele. Esse desespero dessa separação da figura da mãe, para a gente usar o estereótipo assim, mais marcado, ele deriva, é uma dor, né? Uma dor concretamente tem a ver com uma falta de um opioide, que é uma química cerebral, que é tipo irmã dos opiáceos, que são heroína, morfina e tal, e dói. Essencialmente dói de um jeito específico, mas ele é provavelmente, esse sistema, uma evolução de sistemas de dor mais geral, mais genéricos assim, né? Então é uma dor, concretamente é uma dor. Dói. Por que dói?
porque você tem que querer se reconectar, se reencontrar e restabelecer esse vínculo. Porque se você restabelecer esse vínculo, você tem mais chances de sobrevivência. Então, por seleção natural, você vai tender a sobreviver. E quem não sente essa dor tende a não sobreviver, né? Não reproduzir, continuar e tal. Então, no processo darwinista, assim, de evolução, de seleção natural, quem sentia essa dor, os bichos lá que sentiam essa dor, foram sendo selecionados. E aí passaram a existir, passaram a se reproduzir e tal, e papapá, e a gente chegou aqui. Então, a gente continua sentindo essa dor que tem por função, então, fazia a gente se reconectar, né? Fazia a gente buscar conexão, buscar vínculo, buscar encontro, né? Então, se você já começa a pensar nessa situação que a gente está vivendo aqui hoje em dia, já faz assim, fala, então tá. Vou chegar nisso no final, mas assim, já vai abrindo, né? No final eu vou falar um pouco mais diretamente sobre a situação que a gente está vivendo, mas vamos abrindo já. Então, ele cumpre essa função de fazer a gente estabelecer laços, assim, e sustentar os laços, né? Os laços, quando a gente se desconecta desses laços, sofre, isso dói. Dói mesmo. Então, esse sistema do panic grief, do pânico luto, ele aparece na infância de uma maneira muito intensa, muito, muito intensa. E se a gente tem experiências marcantes de pânico, essas experiências vão intensificar esse sistema e elas vão se reativar assim, na idade adulta, que é muito do que o Freud fala das estruturas neuróticas, né? Então tem muito a ver com experiências da primeira infância que vão marcar você, não marcar no sentido do trauma, talvez, como a gente está falando, mas abrir esse sistema, intensificar o funcionamento desse sistema, vamos dizer assim. E aí, mas aos poucos, né, quando a gente vai lidando com essas separações, esse sistema vai ficando um pouco menos intenso, a gente vai aprendendo a lidar com a separação, né? Mas então ele tem duas fases, esse sistema, isso é importante de entender. Uma é o pânico da separação, já falei muito disso aqui, mas uma é o pânico da separação, esse desespero, esse grito de desespero da criança sozinha no mercado, perdida, sabe? Já viu? Então é esse grito ele está em todos os mamíferos, assim, não o mesmo, cada um tem a sua frequência, com a gente mas com os ratos é um grito lá de 20 kHz específico lá e tal. Mas, enfim, acontece com todos nós. Assim, é muito engraçado lembrar que a gente também é natureza. A gente resiste, a gente acha ruim pensar que a gente é natureza, que a gente queria ser uma outra coisa, os modernos, só o pensamento, mas a gente é natureza mesmo. Também, né? A gente consegue construir coisas que são, sei lá, talvez divinas, se a gente quisesse dizer, mas a gente é natureza. Enfim, então esse pânico acontece, né? Esse desespero, a criança grita para ver se a mãe acha ela de volta, essa é a função, né? Então dói, ela grita, a criança encontra. Se por um tempo a mãe não acha, então ela tem que parar de gritar porque ela começa a chamar a atenção dos predadores, entendeu? Os passarinhos, por exemplo, não sei se você já viu essa cena, assim, passarinho no ninho gritando e tal, ele vai parando, vai ficando quieto. E aí a gente passa da fase do desespero para a fase do despair, que eles chamam, que é essa desesperança, né? Eu gosto de chamar de desesperança, que está então ligada à depressão, né? Esse seria o melhor modelo desse sistema funcionando aí nesse sentido é a depressão. Tem o pânico e depois a depressão, porque você para de chamar e você desativa o outro sistema, que é o seeking, né? Então você desativa a dopamina, você para de buscar ajuda, você estava buscando ajuda, buscando sua mãe de volta, e você desativa a dopamina, você fica quieto. E aí se você entra nisso mais fortemente, você vai caminhar para campos de depressão, né? Os animais também deprimem nesse sentido, de verdade. Você já viu cachorro, gato, tal, tudo isso, eles deprimem. Eles param de se interessar pelas coisas porque eles perderam esse laço, né? Essa conexão. Enfim, então isso está lá para que você, a partir daí, economize energia, fique quieto e não se desloque à toa, né? Então você fica quieto, você se recolhe até que alguém te encontre. Acho muito bonito pensar nisso, até que alguém te encontre. Mas se não encontrar, você vai ficar aí deprimido mesmo. E aí a sua capacidade de brincar, o play, por exemplo, se você está nessa fase da depressão, o sistema do play, que eu falei antes, ele para de funcionar. Então, deprimidos têm mais dificuldade de brincar, por exemplo. Bom, muito interessante, eu acho, pensar tudo isso, mas isso dá para entender que isso tem uma função, então, né? Acho que fica claro que é a função de se reconectar, e isso acontece no primeiro momento na infância aí com a relação parental, mas depois, qualquer experiência de exclusão social, isso é muito importante na escola, por exemplo, tal, de se sentir separado do grupo, se sentir isolado desse grupo, né? Nesse isolamento social, mas exclusão social, qualquer experiência dessas traz de volta essa ativação desse sistema.
de se sentir só, né? E aí é importante que em inglês a gente tem feel lonely, né? Se sentir só. É diferente de estar só. Aqui a gente faz essa distinção entre solidão e solitude, mas eu não acho das melhores. Eu prefiro pensar em você se sentir só, que estaria ligado ao lonely, e você estar só, que não está ligado ao alone. Eu estou só, mas eu não me sinto só. Eu acho essa distinção melhor do que entre solidão e solitude, né? Pensa aí por quê, não sei, eu acho melhor. Eu me sinto só não é a mesma coisa do que eu estou só. Ou eu estou só não implica que eu me sinto só, sozinho. Mas então, esse como desenho geral, é o entendimento desse sistema, para que ele existe. Para garantir a nossa sobrevivência, e ele tem que doer mesmo para a gente querer se reencontrar. Na medida que a gente se reencontra com essa figura de cuidado, de amparo, tem uma liberação maravilhosa de opioides na nossa cabeça e a gente fica feliz, fica bem. Então, nesse sentido, o encontro com essa figura de amparo é viciante, concretamente falando. É uma liberação de opioides, ele é um tipo de vício, de adição, de estar com alguém. Isso também abre muitas coisas para pensar as relações amorosas, relações parentais e tal, a nossa tal carência. Ai, meu Deus, mas eu sou carente, eu tenho dependência emocional. Todos temos carência, é uma função evolutiva. Como que você construiu a carência na sua vida e foi capaz de lidar com ela, foi capaz de lidar com o momento de separação, é uma outra coisa. Mas a estrutura da carência, ela é fundamental para você sobreviver nesse sentido, tá? Aí cada um vai montar isso de um jeito na sua vida, é óbvio, mas estou explicando que essa falta e esse alívio do encontro, ele está lá na base da história. Às vezes não alivia quando encontra, às vezes dá mais raiva, às vezes vira outras coisas, porque a nossa vida no campo do córtex, das representações, é bem mais complicada do que esses sistemas, né? Ela é uma mistura de camadas e de vetores muito mais complexa, que tem a ver com as nossas representações, memória, imaginação e tal, tudo que a gente faz, os humanos específicos que somos nós. Então, acho que deu para entender. Se vocês quiserem que eu fale mais especificamente sobre isso, eu posso falar sobre o sistema, sobre a neurociência afetiva e tal, mas acho que dá para entender. Aí a gente entra no campo da psicanálise. Eu acho que o melhor texto para falar sobre isso, na minha opinião, é o Luto e Melancolia, do Freud. Eu já falei sobre esse texto aqui muitas e muitas vezes. Mas o Freud, então, vai lá tentar fazer uma correlação entre o luto, os fenômenos de luto, de perda, e a melancolia, que a gente poderia chamar de depressão hoje em dia. O Freud chama de melancolia, mas é mais ou menos a mesma coisa. E a diferença básica que ele faz, que é uma diferença que se sustenta, inclusive nos DSMs, nos manuais de psiquiatria para depois. Então, para o Freud é como se fosse a mesma coisa, assim, um fenômeno muito parecido, o luto, o fenômeno do luto e o da melancolia, só que com a diferença que o luto tem uma perda concreta de um objeto, alguém morreu, né? Então, e aí a gente vai fazer essas definições de fase do luto, tempo do luto, que eu acho tudo uma bobagem, porque não funciona assim, na prática não funciona assim. É legal para você saber, assim, mas na prática não funciona assim. Então, se você acha que seu luto tem que durar uma semana, ou 2 ou 2 meses e tal, você está enganado. O luto tem um período específico para cada um. Bom, mas aí a melancolia, então, seria essa espécie de luto que não tem a perda do objeto. Ele fica tentando entender por que é tão parecido uma coisa com a outra, esses fenômenos. E aqui essa conexão com a teoria do Panksepp explica muita coisa, porque a gente está falando, então, de uma perda, de uma situação. O luto, ele está ligado à perda de alguém, que é sentida também por todos os mamíferos, assim, né? A perda de um ente, assim, os primatas sentem isso. A gente vai transformar isso em ritos de luto, né? Todas as culturas humanas têm ritos de luto, de lidar com a morte de alguém, né? Porque a gente coloca isso no campo da representação simbólica, justamente. Mas, então, é o mesmo sistema, é o mesmíssimo sistema. Só que aí você, então, está falando de um sentido de perda social, né? Você perdeu alguma coisa, ou alguém, ou alguma imagem, né? Ou alguma imagem de si mesmo, algum projeto de si mesmo. Isso, então, no campo humano, vai abrir muitas coisas e vai dar espaço para essa melancolia que na gente se monta de um jeito mais específico, às vezes de um jeito muito terrível, mas que está ligada a esse sistema. A melancolia, então, vai ter como aspectos, assim, ou a depressão, se a gente quiser chamar, essa depressão de hoje em dia, tão forte, tão frequente, que virou, assim uma espécie de mal do século, assim, do século 20, 21, assim, agora ainda, né, assim, a incapacidade de desejar, você não deseja, você não encontra prazer, nada, você não quer nada, você não deseja nada. Isso, e uma outra coisa muito forte, presente na melancolia, que você passa a se punir, né?
você passa a ter uma certa raiva de você mesmo, e aí o Panksepp vai articular pensamentos sobre isso também, interessantes, de inter-relações entre esses sistemas, porque é como se o outro sistema, que é o rage, né, que é a raiva, se voltasse para si, porque você se culpa por ter sido você a ter gerado a sua perda nesse sentido, né? Você não foi capaz de ser a pessoa que você deveria ser para sustentar aquela relação, por exemplo, né? Então você passa a se culpar e a entender que você é a pior coisa do mundo. E isso pode ser terrível se você vai entrando nisso, isso se reafirma, né? Como se retroalimentasse. Mas então tem isso, tem incapacidade de desejar, a impossibilidade de sentir prazer. Então a incapacidade de desejar tem a ver com o fechamento do seeking, que eu falei agora há pouco, porque você baixa a procura, né, para se conservar, mas nesse sentido de um jeito que não deveria ser, mas acontece assim. Então você baixa e você não consegue mais sentir prazer em nada, você não consegue mais brincar. Deprimidos têm muita dificuldade de brincar, mas por outro lado, a brincadeira e o humor são caminhos de saída da depressão muito fortes. O Panksepp meio que prova isso, assim, se você consegue achar humor dentro do campo depressivo, você inaugura quebras nesse sistema. As propostas terapêuticas dele são bem interessantes para pensar nesse sentido, mas e aí tem uma outra coisa e você passa a se punir, né? Porque você está voltado, você é o culpado pela sua exclusão social nesse sentido, ou você é o culpado pela morte do seu pai, ou você é o culpado por nunca ter dito que amava tanto quanto deveria dizer. Enfim, assim segue, acho que vocês conhecem bem, entendem bem o que isso quer dizer, mas ele está ligado a perdas sociais, né? A perdas sociais. E aí, então, faz todo sentido, se alguém está se sentindo triste agora, de novo, faz muito sentido, mas vamos chegar lá com calma. Tem uma outra coisa que é importante pensar sobre a tristeza e a melancolia, é que no momento de depressão, pensando neuroquimicamente e tal, a gente tem uma liberação de cortisol muito intensa, né? O cortisol tem lá uma função, né? Várias funções, mas tem uma função básica, que é, a gente sente medo, libera cortisol para você ter glicose nos músculos para poder fugir do predador. Mas aí quando o medo é de você mesmo, né, as construções que são outras, então, enfim, que vão acontecendo com a gente não para de liberar cortisol e aí a gente vai entrando em estados ansiosos, né? A depressão ansiosa, por exemplo, a gente poderia pensar sobre isso. Mas os estados ansiosos têm a ver com essa liberação de cortisol que não é recolhido. Quanto mais o cortisol é liberado, posso falar sobre isso também com mais calma outro dia, mas quanto mais o cortisol é liberado, ele vai indo para um lugar que é o hipocampo, um pedaço do cérebro, que é o lugar que organiza e associa memórias, né? Ele é o lugar da memória episódica e associativa, né? E aí você vai sendo incapaz de fazer essas conexões de memória. E aí a sua memória vai diminuindo e, como consequência disso também, ele de fato arrebenta as células do hipocampo, mas como consequência disso também tem uma outra coisa que é muito frequente na depressão, que é você vai parando de sonhar. Então o sono é um problema na depressão, assim, porque a memória fica comprometida e o sonho ele é uma organização de memórias, né? Tem muitos textos interessantes sobre isso. O Mark Solms, que é esse outro teórico que está ligado a essa área, tem textos sobre isso muito interessantes. A interpretação dos sonhos do Freud também, que vai falar sobre a relação entre memória e desejo no sonho, que é totalmente amparado pela neurociência afetiva de hoje em dia. E também o Oráculo da Noite, que é um texto que está aí bem difundido hoje em dia no Brasil, pensando na função da relação do sonho com a memória. Mas então, deprimidos, eles ficam, talvez, às vezes, presos naquela mesma memória de culpabilização, né? Aquela mesma cena de culpabilização, muitas vezes, às vezes nem isso, às vezes não desloca, né? Mas é difícil sonhar, então é difícil dormir também por isso, mas a dopamina desliga e o sonho tem a ver com a dopamina também, com essa produção de imagem, tem a ver com desejo acontecendo, o Freud tinha razão nesse sentido, mas você é incapaz de sonhar. Então um signo interessante na clínica assim, é perceber quando a pessoa vai conseguindo sonhar e lembrar dos sonhos de volta e tal. E aí, às vezes, a depressão está cedendo, assim, é legal. É interessante pensar que tem saídas para isso, assim, da depressão e a memória que eu tô falando que fica arrebentada aí por esse cortisol constante, assim, tal, sua incapacidade, então, de lembrar e imaginar são coisas gêmeas, né? Então, você não consegue mais lembrar que a vida era boa, então você não consegue imaginar que ela pode ser boa.
Então, esse deslocamento no tempo, essa viagem no tempo que a gente faz o tempo inteiro, os humanos, que é um milagre, assim, uma coisa muito louca, ela vai parando de acontecer, porque você vai não conseguindo mais associar a memória. Então, como é que você faz para sair desse campo preso, nesse eterno presente terrível, entendeu? Que é um pouco a depressão, é como se você estivesse preso num presente, num aqui e agora, não no sentido bom da história, num aqui e agora muito ruim. Enfim, mas tem saídas para isso, de abrir outros campos e, por exemplo, reconstruir espaços de memória, né? Reconstruir linhas, a autoescrita tem muito a ver com isso, reconstruir conexões, narrativas, e você vai se deslocando ali. O humor também, como eu já disse, a risada, o riso, a abertura de um outro sistema de prazer também é muito importante aí. Enfim, mas então essa perspectiva da psicanálise tem a ver, de novo, com uma perda social, nem que seja da sua própria imagem, né? A perda social de si mesmo nesse sentido. E você se culpa por ela, se pune. Tem muita coisa para falar aí mais sobre isso. Luto e melancolia, já indiquei várias vezes, vou indicar de novo. A gente entra no nosso campo atual, social específico. E para falar disso, a gente tem que pensar assim, duas coisas. Uma é como que o capitalismo se coloca em relação a isso, a tristeza, né? E outra é a perspectiva específica da pandemia, do vírus e ainda no Brasil da nossa questão política, que ainda dá mais espaço para desespero. Mas, enfim, pensando na relação do capitalismo com a tristeza, eu falei no vídeo com a Flor de domingo, agora que é o Amor e Resistência, esse aqui, eu falei que o capitalismo, estava citando um vídeo da Rita, do Tempero Drag, eu falei que o capitalismo se interessa pela nossa tristeza. Isso é uma simplificação grosseira assim, que eu fiz. Na verdade, depois eu falei, uma pessoa comentou, falou, mas quando eu fico triste, eu consumo menos. E ela tem razão. Por quê? O capitalismo primeiro te diz que você tem que produzir, né? Produzir cada vez mais. Nessa nossa versão de capitalismo, então, agora é assim, você é o seu próprio patrão, né? A sua própria empresa. Então você tem que conseguir produzir mais, sempre mais. E aí isso vai chegando num buraco, assim, num curto-circuito, numa falha. Então você vai sempre se sentir incapaz, você vai sempre se punir por não ser capaz de produzir tanto quanto você deveria. E ele vai demandar cada vez mais isso de você. O capitalismo não tem fim, né? Ele não fala, agora tá bom, agora produzimos, agora estamos satisfeitos. Não tem satisfação, né? Ele não encontra parada, né? Ele caminha sempre para o infinito do vazio. Nesse sentido, muita gente compara o capitalismo a uma certa pulsão de morte, que seria para o Freud, que não aparece nos sistemas do punk, não desse jeito. Mas esse impulso para o infinito, que é a parede, que é o buraco, que é nada. Mas então, se você não consegue produzir tanto, porque você não vai conseguir, se você não está num campo maníaco de produção, vai falhar. Então, a tristeza, nesse sentido, é um grande problema para o capitalismo. Ela não encontra lugar como imagem de representação, ela é cada vez mais excluída das imagens de representação, ela não pode ser, né? Você tem que, então, se sentir bem e produzir sempre mais. Então, a nossa tristeza vai parecendo cada vez mais errada, né? Eu estou errado de estar triste, né? Eu não deveria estar me sentindo triste. Eu escuto muito isso no atendimento das pessoas. Eu não deveria estar me sentindo triste, tem uma coisa errada comigo. E eu vou tentando entender por que a tristeza não pode ter lugar. Para as pessoas conseguirem elaborar isso, né? Que às vezes é muito difícil, porque não tem. Primeiro porque ela faz sentir mal, isso é concreto, ela tem uma valência negativa. As experiências têm valências, né? Você sente mal, você sente bem. Às vezes é muito mais complexo do que isso, às vezes uma coisa te faz sentir mal e bem ao mesmo tempo, né? Ambivalências, mas as experiências têm valências, né? Então, que podem se misturar, são as ambivalências, mas a tristeza tem uma valência negativa, de modo geral, assim, né? Colocando assim. Então, você quer se livrar dela, lógico, mas quando vem por cima o discurso do capitalismo te dizendo que você não pode estar triste, isso é muito pior. Isso é uma situação assim de, cara, como é que eu saio daqui? Bom, e aí como é que então eu falei que a tristeza interessa para o capitalismo? O que eu queria dizer com isso, pensando melhor assim? Eu queria dizer que a insatisfação interessa para o capitalismo. Pensando como eu estava falando do Tinder, como você fica ali se sentindo insatisfeito e inadequado, e insatisfeito, inadequado, insatisfeito, inadequado, você tem possibilidade de consumir mais. Pensa no cassino, né? Você nunca está satisfeito, você quer um pouco mais. E aí é uma ativação do sistema do seeking, né? Uma busca por dopamina, por recompensa de dopamina. Você vai buscando, e aí o consumo entra nisso. Eu quero um pouco mais para conseguir um pouco mais e tal e tal. Inclusive, a gente já sabe hoje em dia que se você dá Ritalina,
A Ritalina, ela ativa esse seeking, esse sistema, e te faz ter tendência a consumir mais. Isso é uma coisa boa para pensar para quem tem TDAH, crianças e tal, que estão sendo tratadas com Ritalina ao invés de poder brincar. Não estou querendo resumir o diagnóstico do TDAH a isso, mas a Ritalina tem consequências, ela te faz querer mais e mais e mais. Então, o capitalismo quer de você que você queira mais, né? Se você para de querer, se você está deprimido, você está sem uso para o capitalismo, de fato, porque você não trabalha e você não deseja consumir, porque você não deseja, o seeking está desativado, né? Então, você não deseja mais, você não quer mais, você não merece, nem merece nada daquilo. Então, você é um erro para o capitalismo se você está deprimido, né? Você tem que medicar rápido para você poder voltar a produzir e voltar a consumir. Mas, por outro lado, a insatisfação é muito desejável. Então, eles ficam tentando produzir esses sistemas que são grandes cassinos, na verdade, né, no Tinder ou no Instagram e tal, de te dar estímulos de variação, porque a dopamina, que é o seeking, ele precisa de variação, não pode ser monótono. Se você entende o sistema, ele para de te dar recompensa. Se o seu cérebro entende como ele funciona, você para de sentir a recompensa. Ele tem que ser variável, tanto para os ratos quanto para a gente, ou para qualquer outro bicho dos mamíferos, né? Ele tem que ter uma variação, porque a descoberta é interessante, né? Por isso que brincar, crianças brincando, tem tanta animação com a história, porque você não sabe. E por isso que a relação com o outro é tão interessante, porque você não sabe o que vem. Você não sabe o que vem. Não é só você em um espelho que você sabe o que vem, mais ou menos, né? Mas, enfim, é por isso também que para o capitalismo isso é tão desinteressante. Então, a tristeza já não tem lugar, mas aí quando a gente vive essa situação da pandemia, só para tentar fechar isso, para a gente entender, a gente tem uma situação de isolamento social que a gente pode experimentar de um jeito muito intenso, né, ou mais ou menos, mas que tem a ver com separar a gente dos outros. Separar a gente dos outros faz doer, né? Faz doer bastante. E você sente falta de contato, e isso é totalmente razoável que você sinta falta de contato, é isso que eu estou querendo dizer. É totalmente razoável, pensando todo esse quadro que eu desenhei até aqui, que você sinta vontade de se reencontrar com as pessoas, e é desejável nesse sentido que você sinta vontade de reencontrar as pessoas. Desejável para o funcionamento da espécie. Se você não sente, tudo bem também, está tudo certo, mas se você está sentindo, é porque tem uma função evolutiva nisso, né? Tem uma função social nisso, que é querer reencontrar as pessoas, querer estar com as pessoas é bom. Às vezes é uma merda, às vezes é muito chato estar com as pessoas, eu sei, mas cumpre uma função, querer estar com alguém, querer encontrar a família, querer encontrar aquele amigo que te entende, aquele amigo que te reconhece, aquele parceiro que sabe do que você está sentindo, do que você passou. Talvez não seja encontrar todas as pessoas, mas encontrar alguém que seja capaz de entender você, né? Então você se sente acolhido de novo. Então, sentir falta disso é importante para que a gente exista nesse sentido, né? Faz sentido sentir isso, quero dizer, acho que dá para entender. Então, nesse momento, a gente está sentindo essa falta e está se sentindo deslocado, né? Isolado, né? Sem tanta capacidade de produção, porque a gente está talvez nessa fase de depressão, e aí o capitalismo te diz que você está errado, que você tinha que estar conseguindo usar a quarentena, por exemplo, a pandemia, para produzir mais, para mais alguma coisa, né? E você não consegue, então você se sente deslocado e aí você se culpa, e aí você se pune, e aí entra esse outro sistema de punição por cima dessa história, muito intenso. E tem mais um elemento nessa história toda, que é o medo, né? Que é esse outro sistema que é o fear, que a gente está enfrentando agora uma ameaça constante, né? Uma ameaça muito intensa, que é a ameaça da morte, nesse sentido do vírus, assim, desse campo de ameaça, que é diferente dessa ansiedade. Tem dois tipos de ansiedade diferentes nesses sistemas, né? Um é a ansiedade da separação, tô sozinho, essa ansiedade da separação, que vai gerar o pânico, né? Vai gerar o pânico. E outra é esse sistema aqui, que é o sistema da ansiedade, essa ansiedade do medo da ameaça, que aí vai gerar outras coisas, como desenvolvimento de fobia, por exemplo, ou o campo paranoico, se a gente estivesse falando da psicose, né? Mas assim, tem alguém me perseguindo, né? Tem a ver com o mesmo sistema, no fundo lá da história, as estruturas paranoicas. Enfim, não é tão simples assim, mas tem a ver com isso. Então agora a gente tem além de tudo isso, desse isolamento, dessa exclusão, dessa incapacidade de produzir, dessa culpabilização por ser incapaz de produzir, a gente tem essa ameaça que pode aparecer a qualquer momento. Então isso desencadeia mais cortisol, mais ansiedade na gente, mais tensão, e sem ninguém para amparar a gente, sem ninguém para abraçar a gente, dizer que vai ficar tudo bem. Aí a gente fica tentando achar alguém que vai responder coisas pra gente, né? Vai dizer, tá tudo certo ou não tá tudo certo. Aí a gente vira negacionista e tudo isso acontece.
acontece, vários fenômenos para tentar sair desse buraco. Então a gente busca talvez um pai, por exemplo, para dizer que o que vai acontecer e que diz pra gente que esse vírus assim não é nada, por exemplo, e tal. E aí a gente se livra dessa experiência de medo, né? Que é um somatório de uma outra ansiedade em cima dessas coisas todas. Bom, então, tentando entender esse negócio todo para você, faz sentido, se você estiver se sentindo assim agora, faz sentido e é importante que você se sinta assim, é importante que você possa se sentir assim e cumpre uma função de vontade de reencontro com as pessoas e cumpre uma função também, a depressão, essa não falei, mas é muito importante, de ser um momento de parada, de ser um momento de freio, para que você possa pensar as coisas, desde que você não fique preso na autopunição, para que você possa olhar para as coisas, se acalmar, respirar e pensar sobre a sua vida e não estar em ação, em busca o tempo todo de alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa, buscando alguma coisa que vá dar conta dessa sua falta, né? Essa insatisfação que está ligada a essa falta, né? Essa espécie, e aí que vai dar que é a angústia da falta que a gente fala tanto na psicanálise. A angústia, as relações entre angústia e falta. Mas então, nesse momento que a falta da insatisfação aí não está tão presente, talvez você possa pensar sobre as coisas, perceber as coisas, respirar e entender coisas sobre você que você não poderia entender. Sentindo dor de estar só. Se você estiver sentindo, tudo bem. Se não estiver sentindo, tudo bem também. Em resumo, é isso. Se estiver sentindo, está tudo bem, faz sentido. Se não tiver, que bom. Você talvez tenha construído espaços de sobrevivência afetiva sem precisar do outro com tanta frequência ou com tanta intensidade. Tudo bem. E é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam aí por baixo que eu posso continuar a desenrolar outras coisas, tá bom? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.